Nesse momento, nós damos por iniciado mais um estudo das cartas de Paulo. Hoje, dia 16 de maio do ano de 2018. O tema nosso, governo interno. Estudo de número 78. Nesse momento, eu agradeço a audiência de todos os nossos amigos da rede Amigo Espírita que nos acompanham. Os amigos da Casa de Kardec que acompanham a transmissão através do nosso site, bem como aos nossos queridos web amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos nesse momento transmitindo pela rede do bem, do amor, da fraternidade cristã. Que o Espiritismo possa nos ajudar nesse momento tão significativo para todos nós. Nós iniciamos agradecendo a presença de todos e pedimos desculpas pela última semana que nós tivemos um compromisso doutrinário e aqui não pudemos estar fazendo a transmissão ao vivo. Mas vamos dar continuidade então no estudo que estamos fazendo da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos especificamente no capítulo 11 e vamos retomar aonde paramos. Ou seja, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13, que nós já estamos disponibilizando em tela para quem quiser acompanhar. Peço que vocês nos acompanhem. Quem tem a Bíblia em casa, convido a abrir, portanto, Paulo, carta aos Romanos, capítulo 11. Vamos lá. Versículo 13. Afirma assim o convertido de Damasco. Num texto que é endereçado ao futuro de Israel, relembrando. Afirma Paulo: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira possa incitar a emulação dos da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caírem, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade de outra maneira, também tu serás cortado. Vamos ficar por aqui. Nós vamos pedir a licença para vocês, mas nós vamos
ler comentando rapidamente a partir do primeiro versículo que nós lemos aqui, que é o 13. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então aqui, conforme nós temos estudado, Paulo de Tarso define o seu roteiro de trabalho junto aos gentios. Por isso que ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Historicamente, por uma razão muito simples, porque ele era judeu e se converte ao cristianismo. Num primeiro momento, ele procura os seus pares antigos do Sinédrio, seus familiares, para dividir a descoberta. O que para ele se tornou um grande desafio, porque ele foi rejeitado, como rejeitou ele a proposta do cristianismo quando o visitou através de Estevão e dos que representavam a Casa do Caminho, quando ele ainda era Saulo, o doutor do templo. Então, ele diz que, enquanto for apóstolo destes gentios, ou seja, aqueles que eram simples, aqueles que não conheciam a mensagem, ele iria se glorificar deste ministério, desta missão. Isso nos fala da responsabilidade do amor que ele empreendeu nessa sua tarefa. No verso 14, aliás, ele diz assim: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então aqui o texto é claro quando ele diz que através desse ministério junto aos gentios, naturalmente a expectativa dele é que redundasse, é que a luz oferecida para os gentios, de alguma sorte, pudesse tocar também aqueles que eram da carne dele. Ou seja, os gentios, nós poderemos trabalhar aqui como aqueles que não eram judeus e, portanto, não conheciam a lei de justiça, e ele, nesse novo momento, trazendo o evangelho, como também nós podemos tratar os gentios como os próprios judeus que já estavam se candidatando à sua transformação, ou seja, a sua conversão ao cristianismo. E aqueles rebeldes judeus. Então, através da luz a ser irradiada no seu ministério, a expectativa dele era que também pudesse tocar o coração de alguns deles. Então eu abri 3 grupos aqui para não fechar num segmento só. Aí no verso 15, não é? Na última semana, no último encontro, nós fomos até o 14. No verso 15 ele diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui o assunto, ele já começa a nos remeter a reflexões anteriores. Por quê? Nós trabalhamos aqui por algumas semanas que essa mensagem de Paulo pode ser tratada tanto num campo social, religioso, político, histórico, como também ele pode ser tratado nas linhas que envolve a cooperação divina, no intercâmbio maravilhoso que se dá, não só entre as comunidades humanas,
mas quanto às humanidades siderais ou espirituais. E nós estudamos aqui por algumas semanas sobre a questão do judeu, que na verdade representa um agrupamento que veio de outras esferas, de outros mundos, para auxiliar no encaminhamento evolutivo daqueles que se encontravam aqui dando seus primeiros passos no orbe terreno. Então nós trouxemos Allan Kardec explicando a teoria dos anjos decaídos. Vocês estão se recordando? Para aqueles que estão chegando hoje, não se preocupem. Vocês podem acessar os vídeos que estão disponibilizados na Rede Amigo Espírita, no playlist Cartas de Paulo. Como também podem achar no site da Rede Amigo Espírita e no site da feac.org.br, no programa Cartas de Paulo. Mas, para não deixar também de abordar mesmo sem aprofundar, nós podemos trazer aqui a importância da chegada de espíritos para a Terra com o objetivo de auxiliar aqueles que se encontram na jornada. Então poderíamos aqui também falar destas estrelas cadentes, que descem do zimbório, como individualidades, mas como coletividades. E aqui nós estamos falando de Paulo de Tarso, aquele que se torna o campeão da divulgação do Evangelho e uma referência também para os outros discípulos de Jesus. Então ele está dizendo assim, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne e salvar alguns deles. Então nós podemos verificar aqui que há didaticamente dois grupos. Aqueles que são da carne e os que não são da carne. A definir que a lei de cooperação, a mensagem é espargida. Os da carne, nós poderíamos, no literal, dizer, por exemplo, da parentela corporal, que não necessariamente é a parentela espiritual. Estamos reencarnados num grupo. Temos alguns são afins, outros não. Então Allan Kardec explora esse assunto para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo que trata honrai vosso pai e vossa mãe. De qualquer sorte, a expressão, a irradiação da luz, ela, por si só, sendo genuína, inspirada pelas hostes superiores, ela não faz seleção, ela não privilegia. A luz é acesa. E ela vai tocar, ela vai ser percebida, decodificada, vai sensibilizar a retina daqueles que estão em busca de abrir os olhos. Porque na essência todos somos santos. Vou usar a palavra do Evangelho para deixar o assunto assim, linearmente ajustado. Porque mais à frente a gente vai ver a questão das raízes que são santas. A definir que o espírito é puro na sua essência. Porém simples. Ignorante, nos seus primeiros movimentos. Quando ele chega na fase nominal, é que ele vai, naturalmente, estabelecer vícios, vai, naturalmente, trabalhar virtudes. E a questão da pureza, a questão da essência espiritual, ela é inabalável, ela é indestrutível. O que se corrompe é a personalidade. Quando nós trabalhamos implementando ações que remontam apenas ao interesse pessoal e não o envolvimento com a coletividade. Isso vai instaurando para nós dificuldades no caminho. Inclusive, as nossas escolhas, elas vão trazer para nós, naturalmente, o resultado e que vai, naturalmente, também definir o nosso despertamento diante dessas escolhas, no mecanismo da lei tratada como causa e efeito. A ação haverá repercussão e, por consequência, necessidades de reajustes, de reparação. É o assunto doutrinário
espírita que nos auxilia a entender o que Paulo de Tarso está trazendo dentro de uma carta que tem uma conotação de ser universalista. O que significa isso? Essa carta é para a cristandade. No dizer de Emmanuel, são cartas do próprio Cristo. É uma expressão que o Espírito Emmanuel utiliza no livro Paulo e Estevão, no grande romance psicografado na década de 40 por Francisco Cândido Xavier. Então, as cartas são para o povo. Dialogar com o povo. Mas cada um vai tirar aquele elemento nutritivo que possa ser assimilado, que possa ser digerido. Ou seja, nós vamos recolher aquilo que nos interessa, dentro da posição espiritual que nós já alcançamos. Não dá para buscar um alimento que a gente não consiga digerir. Aliás, é contraproducente. Não é verdade? Então, o Paulo, no verso 15, vamos voltar para o texto. Ele diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, o que ele está dizendo? Se a proposta do Evangelho é rejeitada, ao mesmo tempo ela se torna uma possibilidade para se reconciliar. E a proposta do Evangelho, ela toma uma dimensão extraordinária, porque ela é uma aliança. No dizer de Paulo aqui, fica claro para a gente uma aliança belíssima que estabelece a relação entre os vivos e os mortos, encarnados e desencarnados. Ou poderíamos trabalhar no seu sentido de a morte espiritual, a ressurreição espiritual, a definir, por exemplo, que existem encarnados que estão mortos. Existem os chamados mortos, ou seja, os desencarnados que estão mais vivos do que os que estão aqui. E isso pode acontecer também de uma maneira inversa. Existem espíritos que estão reencarnados e que estão conscientes, estão planificados nas suas missões. E quando desencarnam, eles vão dar prosseguimento numa dinâmica de vida estupenda. Como também acontece de espíritos que no mundo espiritual se comprometem de uma forma lúcida, não é? Fica claro o que devem fazer, e quando viemos para a Terra, resolvemos abdicar, abandonar, rejeitar as missões que nós nos comprometemos com ela. Aí banalizamos a vida, jogamos fora as oportunidades, nos rebelamos contra Deus, sofisticamos as nossas atitudes para não modificar. No verso 16, o nosso benfeitor Paulo de Tarso vem dizer: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se nós voltarmos o assunto para a chegada dos espíritos que vieram para a Terra, no seu sentido de auxiliar o encaminhamento evolutivo dos homens, o assunto aqui ele toma também uma conotação muito especial. Porque nós podemos falar que a raiz da tribo de Judá, a raiz dos hebreus, na verdade, ela é tratada como aquela raiz que tem, vamos dizer, em Abraão, o seu despertar. A árvore dos hebreus tem como pai Abraão, o pai do povo, o pai das nações. Mas se a gente caminhar um pouquinho na evolução, nós vamos verificar que a raiz ela não começou em Abraão. Ela começou em Adão. Se nós chegarmos em Adão, nós verificaremos que a raiz, na verdade, ela não começa no Adão.
A raiz está no jardim. E o jardim do Éden, na verdade, ele representa, naquela dinâmica de muitas árvores, ela representa para nós a infinitude das dimensões. Ela fala para nós do intercâmbio entre as diversas espécies, ou os diversos mundos, as diversas raças. E dentre essa dinâmica espacial e espiritual, nós obtivemos a história que definiu a queda de Adão, que na verdade é um povo, que na verdade representa a saída por degredo de espíritos que viviam num ambiente que passava por um processo de radicais modificações. O paralelo é falar do nosso planeta Terra. Por quê? De onde veio Adão, ou a raça adâmica? De um mundo parecido quanto o nosso. Um mundo que viveu períodos primitivos, períodos do início de sociedade, de organização humana, passou por processos expiatórios nos seus movimentos lá da retaguarda, mas ele entra numa cadência de um mundo de provas, um mundo escola, e entre provas, acertos, erros, se configura um outro nível de expiação, que é um processo de reparação, de reajustamento, dentro de um processo de muita complicação. E essa fase, ela vai ceder para uma outra fase chamada uma fase da regeneração. Ou seja, como que se regenera um órgão? Você vai reconstituí-lo. Como se regenera um corpo, um tecido? Ele vai ser, desde o seu movimento, desde as premissas, desde os seus núcleos, das bases, ele vai se revitalizar, ele vai se rejuvenescer, porque ele morreu e vai, portanto, renascer, crescer. E, novamente, atingir um ponto em que ele possa operar com maturidade. A humanidade terrena vive especificamente esse momento, que é um momento muito complexo, em que até então vivíamos entre provas e expiações. E a partir desse milênio, o chamado terceiro milênio, nós vamos, como humanidade, subir mais um degrau, que é um degrau para que nós possamos entrar na regeneração. Alguns estudiosos tratam como a regeneração vai se estabelecer neste milênio agora, o terceiro. Ou seja, temos mais ou menos 1000 anos para modificar o painel global. Sinceramente, nós preferimos aguardar mais para tirar estas conclusões. Porque o processo de modificação, ele é doloroso. Mas as transformações pessoais, elas não acontecem de uma hora para outra. E o que é um milênio? Na caminhada evolutiva de um espírito. Emmanuel, na introdução do livro, há 2000 anos, quando ele vai contar a história da família Lentulus, que ele, inclusive, participava, como o senador Públio Lentulus Cornélio, lá na introdução ele fala que aquela história que ele iria narrar aconteceu nos tempos de Jesus, há 2000 anos. Aí ele diz assim, que os personagens modificaram, ou melhor, a ribalta se modificou se comparando os tempos atuais com há 2000 anos. Mas ele diz também que os personagens são os mesmos. E aí ele conclui dizendo, o que são 2 milênios no calendário humano? Aí ele projeta 2 minutos. Então, o que significa
1000 anos, que na verdade nós estamos entrando nele. A expectativa, na alusão que a doutrina espírita nos projeta, ela está perfeitamente compreendida como um milênio de mudanças drásticas no cenário do planeta. Mas essas mudanças drásticas que vão já preparar uma outra semana que vai se abrir após esse milênio, porque cada dia da semana é um milênio. Então nós estamos dentro de um contexto de uma semana. E se sabedores de que um mês temos 4 semanas, é necessário que nós entendamos esse processo de ciclos que vão definir, no dizer de Emmanuel, etapas consideradas, no tempo nosso, etapas em torno de 28 mil anos. Então pensem bem. Nós estamos abrindo uma semana na nossa conversa, que vai ser concluída nesse próximo milênio, no 7º dia. Porque no dizer de Pedro, um dia para o Senhor é 1000 anos para os homens. 1000 anos para os homens é um dia para o Senhor. Então eu levanto essa questão para vocês, para que a gente possa considerá-la. Se nós estamos caminhando a passos lentos, as nossas mudanças são vagarosas, a providência divina nos concede um tempo para que possamos modificar. É óbvio que quando o poeta afirma que temos todo o tempo do mundo, a conversa é que nós aprendamos a administrar o tempo, aproveitando as oportunidades. Sabedores, portanto, que devemos administrar. E não, queridos amigos, sermos administrados, sermos escravos, sermos dominados pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, por tudo aquilo que nos escraviza. Ou seja, abrir as possibilidades do entendimento para se tornar senhor, para que nós possamos governar o nosso mundo íntimo e, naturalmente, nos graduar, nos colocar numa condição de merecimento para que nós possamos viver esse processo junto com a humanidade, sem criar impedimentos, sem criar dificuldades. Porque se nós optarmos pela vanglória do eu, se nós continuarmos, quanto à humanidade, a pautar as nossas ações na intolerância, no egoísmo, no ódio, na violência, naturalmente nós estaremos criando dificuldades. E chegar-se-á um tempo em que essas oportunidades não serão mais concedidas. No contexto espacial temporal que nós estamos vivendo. Ou seja, espíritos que estão cometendo crimes hediondos, que estão criando embaraços para a evolução própria e coletiva, eles já começam a perder espaço nesse contexto, nesse cenário de evolução terrena. Eles serão degradados. O que, por informações espirituais sérias, isso já começou a acontecer. Desde o período da codificação da doutrina espírita. Espíritos, ao longo destas décadas de 160 anos, já começaram a ser retirados. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora,
é necessário que a gente perceba o seguinte, que o processo, ele se intensificou. Por que ele se intensificou? Porque ao mesmo tempo, nós estamos verificando que espíritos que até então viviam nas regiões difíceis do mundo espiritual, começaram a reencarnar entre nós. As portas do umbral foram abertas, no dizer da espiritualidade. Com isso, o que antes aconteciam de uma forma mais gradativa, hoje se avoluma os problemas, porque a turba é muito maior. Ou seja, se esvazia aquelas regiões difíceis, cárceres do mundo espiritual, ao mesmo tempo oferece para o mundo da terra a oportunidade para que eles possam dar os seus testemunhos, a definir se vão ou não ser eleitos por escolha pessoal para permanecer no ambiente dos homens. Eu não sei se eu estou sendo claro para você, não é? O que define para a gente aspectos muito sérios, aspectos que remontam o compromisso da espiritualidade. O compromisso da espiritualidade em auxiliar para que, no momento dos testemunhos finais, haja um atendimento em massa, haja um acolhimento, haja reencarnação de espíritos que possam, na verdade, contribuir para minimizar esse processo tão doloroso, meus queridos amigos. Então fica para nós estas reflexões. Porque cada um de nós, ao mesmo tempo que estamos tendo a oportunidade de fazer escolhas mais adequadas, nós também estamos sendo convidados para o trabalho junto com corações que estão sofrendo. Alguns deles em desespero total, vivendo augúrias seríssimas. Então Jesus, nesse momento, nos conclama para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos nos colocar na condição de servidores. O nosso tema é governo interno. Nós precisamos de, portanto, governar o mundo íntimo e administrar com mais propriedade o que efetivamente está acontecendo à nossa volta. Por isso, queridos amigos, nós gostaríamos de trazer uma reflexão do benfeitor Emmanuel, que está constando no livro Pão Nosso, quando ele trouxe uma lição que é uma interpretação de um versículo da primeira carta dos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo diz assim: trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Governo interno. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual.
é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior à vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, os quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Repetindo, o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Governo interno. Assumamos as nossas responsabilidades. Porque as premissas do reino definem a vitória de cada ser. No momento oportuno, seguindo as trilhas que cada um pode seguir. Mas nós que nesse momento nos recolhemos para refletir, para conhecer, para compreender, devemos respeitar a ordem, assumirmos nossas responsabilidades e mudar o nosso próprio destino. Mudando-nos, nós iremos contribuir para a mudança da humanidade. Amando, iremos iluminar a nós mesmos e aqueles que estão conosco. E, por certo, estaremos muito mais próximos daqueles que efetivamente amam de verdade. Os agentes do Senhor. Que a equipe de Paulo de Tarso possa estar conosco em todas as quartas-feiras, sendo que na próxima semana nós vamos dar continuidade, trabalhando a questão dos ramos, do zambujeiro, vamos falar da oliveira e vamos voltar nesse assunto maravilhoso que remonta ao envolvimento entre os mundos, sabendo que a raiz verdadeira está vinculada ao amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos inspire. Muito obrigado. E assim nos despedimos, desejando a todos
uma boa noite. Até a próxima semana, se o Senhor assim permitir. Obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.